Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta no nosso estudo da Legenda dos Três Companheiros. Só lembrando, eu estou pegando os textos, a tradução do Centro Franciscano de Espírito, que está no Centro Franciscano de Espiritualidade. Então você coloca no Google, você acha Centro Franciscano de Espiritualidade, e nós estamos no capítulo 10, no parágrafo 38, no número 38, né? Então vamos lá? Vou ler primeiro e depois comentar. Acompanhe. Muitos os julgavam enganadores e loucos, e não queriam admiti-los em casa, para que, como ladrões, tirassem furtivamente as suas coisas. Por esse motivo, em muitos lugares, após terem recebido um sem número de injúrias, abrigaram-se sobre os pórticos das igrejas ou das casas. Nesse mesmo tempo, 2 deles estavam em Florença, onde tinham percorrido a cidade mendigando, mas não tinham conseguido onde hospedar. Chegando a certa casa que tinha um pórtico, e dentro do pórtico um forno, disseram: aqui podemos hospedar nós. Pediram à dona da casa que recebesse dentro da casa, mas como ela recusasse, rogaram humildemente que pelo menos lhe permitisse descansar por aquela noite junto ao forno. Isso foi concedido por ela, mas o marido chegou e, encontrando-os no pórtico, chamou a esposa e lhe disse: porque ela consentiu, né, que eles ficassem ali. Mas chegou o marido e os encontrou no pórtico. Então, por que deste hospedagem em nosso pórtico a estes vagabundos? Ela respondeu que não quisera recebê-los em casa, mas lhe concedera que ficassem no pórtico, onde nada podiam roubar a não ser a lenha. Não quis o marido que lhe fosse dado qualquer agasalho, embora fizesse frio intenso naquele tempo, porque julgava que fossem vagabundos e ladrões. Naquela noite, tendo repousado até o alvorecer junto ao forno, com um sono breve e sóbrio, só aquecido pelo calor divino e cobertos com o manto da Senhora Pobreza, foram para a igreja mais próxima para ouvir o ofício da manhã. Muito bem, esse é o texto, né, do número 38. Bom, aqui já no início, nós vemos que muitos das pessoas julgavam os frades como loucos e enganadores. Bom, nós precisamos aqui entender que naquele período existiam vários grupos, como a gente falou no outro vídeo. Então era natural, vamos dizer assim, que muitas pessoas suspeitassem desse novo grupo, né? Vamos lembrar também que tinha grupos heréticos também. Era um tempo de muitos saques, né? Então é natural que tenha um certo receio, mesmo que as pessoas tivessem vestido, trajando uma espécie de hábito religioso, não era de confiança, né? Hoje em dia as pessoas são até, às vezes nós temos isso em alguns casos, né? Pessoas são enganadas com falsos frades, falsas irmãs, né? Recentemente nós tivemos caso aqui em Brasília de uma pessoa se passando por frade, né, e pedindo dinheiro. Também congregações que não estão sobre a obediência da igreja, também pelo Brasil afora, também tem essa situação, né? Então por isso que as pessoas, hoje não é tanto como a Idade Média, né? Mas, ou talvez sim, né? Se a gente considerar que tem muitos grupos aí de evangélicos, que a gente não, e alguns grupos católicos, a gente não sabe se realmente está seguindo a estrada certa, né? Bom, então por esse motivo eles eram injuriados, né? Eram rechaçados. Bom, então como eles estavam pedindo hospedaria, não aceitavam, era difícil aceitar. E aí no final aqui ele vai dizer, né, que aqui tem a questão do modo de vivência dos frades. Uma coisa bem interessante, isso que diferencia ele dos monges, né? O convento dos frades era o mundo, né? Era qualquer lugar.
saíam para evangelizar, ó, presta atenção que eles não voltavam para casa, não tinham, vamos dizer assim, um lugar assim, que eles iam voltar naquela noite para descansar nas suas camas, como nós temos hoje como religiosos, né? Eles não tinham, né? E nem queriam ter, na realidade, porque eles não queriam ter não queriam ser do estilo dos monges nem dos movimentos que existiam na época. Então eles não tinham, né? Então o convento para eles era o mundo, só aquecido pelo calor divino e coberto com o manto da Senhora Pobreza. Foram para a igreja mais próxima para ouvir o ofício da manhã. Nessa situação aqui a gente lembra, né, também da perfeita alegria, né? Aqui os frades se percebem imitadores de Jesus Cristo, né? Onde não tem um lugar nem para sequer para encostar a cabeça. Então a gente dá a dimensão da espiritualidade franciscana, né? Nesse sentido, que é estar despojado para que nesse despojamento se imite a Jesus Cristo, que foi pobre e não teve nem sequer aonde descansar. Então isso serve para a gente compreender um pouco como que a espiritualidade franciscana ela é muito radical. Aí você pode perguntar para mim assim, mas Frei, mas hoje como que é isso, né? Pois é, hoje nós precisamos revisitar, né, esse carisma, né? O carisma é um dom de Deus. Tem até outro vídeo que a gente fala sobre isso, né? Porque realmente, né, muitas de nossas, vamos dizer assim, congregações e também pessoas que buscam viver a espiritualidade franciscana, se acomodaram, né, em grandes estruturas, no conforto. Já não, a missão já não é mais o foco, é só a manutenção das estruturas. Tem um livro muito interessante que, se vocês encontrarem, eu acho que encontra no sebo, deixa eu ver aqui que eu vou mostrar para vocês, que pode nos ajudar. Só tem no sebo, acho, em livros usados, né? Vai nos ajudar a refletir um pouco sobre esse processo, né, da vida mais primitiva e depois da construção de casas, conventos, né? Este livro aqui, Da Intuição à Instituição. Só tem sebo. Eu não sei se... Eu acho que só tem sebo, né? Não sei. Não estou lembrado. Esse meu aqui é bem, bem velhinho. Vamos ver aqui a data desse aqui. Esse aqui é de 87. Então, nesse livro aqui, eu vou procurar aqui. Se eu achar, eu deixo no link embaixo. Então, vai falar sobre o projeto primitivo. Vai falar de como o modo de oração, o modo de se portar no mundo, para o trabalho, os problemas econômicos. E aí depois a gente vai pela aprovação da regra, a evolução do projeto, e aí vai indo, né? Até nesse processo da intuição à instituição. E é muito interessante a capa do livro, porque vocês percebem aqui a pequena porciúnculo dentro da Basílica Maior, né? Que foi construído bem gigantesca, que cobre toda essa simplicidade, né? Então a capa bem sugestiva. E dá para a gente ter uma ideia desse processo de institucionalização, né? Então, se vocês puderem, aí, quem já tem, ótimo, né? Mas procure esse livro. Vou dar uma procurada aqui, qualquer coisa eu deixo na descrição. Para a gente entender esse processo, como que os frades, como nós estudamos hoje aqui na legenda dos Três Companheiros, dormiam em qualquer lugar, não tinham conventos, e de repente os frades, pouco tempo depois, já começou a ter conventos, depois grandes conventos e uma estrutura mais monacal, né? Então é bom para a gente refletir sobre isso e para a gente amadurecer, né, no nosso carisma, tá? Espero que tenha ajudado vocês, e aí no próximo vídeo a gente continua tratando sobre história
e espiritualidade franciscana a partir da legenda dos Três Companheiros, tá? Ah, mas eu queria algo aqui da história, eu queria saber a história de São Francisco. Ah, então, né, procura um livro, sugiro, né, 2 livros de história. Primeiro, porque a gente tem que entender a história medieval, porque senão a gente não entende São Francisco. Então, já sugeri aqui, né, esse livro aqui, primeiro, né, do Legoff, São Francisco de Assis. Vou deixar na descrição também, tá? E este aqui, da Chiara Frugoni, ou Chiara Frugoni, tá aí, tá? Tem na Amazon, vou deixar embaixo também para vocês, quem quiser pedir, pede, tá? Aí vai ajudar. Eu preciso ler isso aqui primeiro para a gente entender, senão a gente não entende, né? E depois eu posso mostrar outros que falam diretamente da história de São Francisco e depois do movimento franciscano. Até mais e bom estudo aí. Tchau.